Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, o conteúdo de política do Grupo Aratu nesta temporada de 2020, ajudando os cidadãos, os eleitores, a escolherem bem o próximo prefeito ou prefeita de cada cidade da Bahia, Salvador e outros municípios do interior. A partir de agora, com operações técnicas de Everton do Vale, produção de Cris Almeida, eu, Pablo Reis, converso com o candidato à Prefeitura de Feira de Santana, o advogado e deputado federal José Neto. Seja bem-vindo, Zé Neto. Satisfação falar com o senhor. Bom dia, Pablo. Tirar, mas lembrar, gente. E eu estou muito preocupado com isso aqui, viu? Eu tive o fim de semana rodando em minha cidade e, infelizmente, eu vi muita gente sem máscara. Eu não sei se é o momento das pessoas estarem tão despreocupadas, principalmente com as notícias que a gente está ouvindo do mundo, especialmente na Espanha agora, nos últimos 2 dias, né, Pablo? Para mim é um prazer estar com você, com o seu público. Estou aqui à tua disposição. Eu já gostei de começar essa entrevista com esse tipo de alerta. Alerta importante, necessário. A pandemia não passou. Vamos conversar sim sobre ela, sobre Covid-19. E foi muito legal o senhor ter iniciado já com esse tipo de aviso. José Cerqueira de Santana Neto, de 56 anos, é isso mesmo? O advogado que foi deputado estadual durante muito tempo, durante 16 anos, foi vereador, o vereador mais votado na eleição dele em Feira de Santana e agora é deputado federal. De todas essas atividades, qual é que o senhor mais se identifica, Zé Neto? Aí você fala 56 anos, eu fico aqui pensando, a semana eu tive um sonho, eu falei, rapaz, eu estou com 56 anos, eu não estava acreditando, eu mesmo comigo, né? É muito rápido, era criança do sonho e lembrando que eu estava com 56 anos. Passa muito rápido, estou com 56 anos, bem vividos, e eu te digo que cada momento tem sua importância, né? Aí se você me disser assim, o que foi mais difícil de disputa eleitoral foi a eleição de vereador. E todas as que eu enfrentei, as outras a gente vai tocando e vai tendo mais ou menos uma métrica do que vai acontecer ou não vai acontecer. As de prefeito, você entrava, sabia que abria a vela ao vento, podia dar certo, podia não dar certo. As de deputado estadual, federal, a gente tinha uma lógica e um diâmetro mais tranquilo para poder tocar, mais organização, inclusive, porque você consegue administrar melhor essas eleições de deputado federal e estadual. A de federal, nós trabalhamos com o pé no chão, as 4 de estaduais, inclusive 2 delas eu fui mais votado do PT, fiquei entre os 4 e os 5 mais votados da Bahia. Agora, novamente, a gente teve uma eleição muito boa para o federal, mas tudo isso com o pé no chão. E, em verdade, Pablo, todos os momentos são importantes na vida, né? Você está tocando as coisas e tem momentos difíceis, momentos mais alegres, momentos mais tristes, mas tudo isso são processos que vão ensinando a gente, criando pontes para a gente seguir em frente. Então, estou vivendo um momento bom da minha vida, com o pé no chão também, tem uma eleição aí na frente que eu sei que vai ser muito disputada. Me preocupa muito, inclusive, o fake news, que eu acho que vai ser uma eleição. Agora mesmo comecei a ver um bocado de pesquisa, apareceu a pesquisa da tarde, que todo mundo sabe tem credibilidade. Daí em diante apareceram muitas, umas com credibilidade, outras não tanto, e aí começa a você ver que o ambiente do país como um todo, depois dessa história da rede social e do fake news nas redes sociais, a gente vai ter que enfrentar uma eleição com muita proeza e muita sensibilidade, acima de tudo, muita paciência. Mas está tudo em paz, deu no coração e continuar trabalhando com tranquilidade que a gente vai enfrentar mais um. Esse assunto da fake news também vai ser tema da nossa conversa aqui, até porque como deputado federal, o senhor tem participação importante aí no Congresso na elaboração de leis para combater fake news. O senhor falou dos 56 anos, passa rápido, realmente, eu estou com um pouco mais jovem, um pouquinho só, 42, e lembro exatamente da minha infância em Alagoinhas, bem próximo do senhor aí, que está em Feira de Santana. Se a gente não souber aproveitar os anos, as oportunidades que a vida dá, a gente fica realmente lamentando o tempo que passa e não promovendo novidades no futuro. O Zé Neto, como deputado federal, no primeiro mandato como deputado federal, o
O senhor já aparece aí na pesquisa para prefeito de Feira de Santana, pelo menos nas principais, tive acesso a uma elaborada em conjunto com o Jornal à Tarde, o senhor já aparece como candidato favorito nessa pesquisa. A que o senhor acha que se deve essa popularidade inicial na pré-campanha do deputado federal Zé Neto? Olha, eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Cada momento da pesquisa tem um momento. No que a gente tem assistido do ano passado para cá, a gente tem estado bem nas pesquisas. Claro que é melhor estar na frente do que estar atrás, mas isso não quer dizer que a gente vai ganhar as eleições e tem muito que trabalhar, nos dar mais responsabilidade ainda para que a gente possa gastar a sola de sapato, conversar com as pessoas, buscar agregar e apresentar um projeto que a cidade confie. Há um sentimento que, para mim, independente de quem vai ganhar, e claro que nós queremos ganhar, é o processo de mudança, né? A cidade quer mudança. 20 anos do mesmo grupo, até digo mais de 20 anos, porque o ex-prefeito, antes deles, que inclusive na época foi muito execrado por eles, está com eles. Então são 24 anos com o mesmo grupo, praticamente no poder, o mesmo time. E isso, evidentemente, tem um time. E principalmente agora, que Feira de Santana vive vários problemas. O sistema de abastecimento, você perguntar a qualquer pessoa da cidade, está melhor ou pior? Muito pior. Se você perguntar a Micareta, está melhor ou pior? Muito pior. São João está melhor ou pior? Pior. O centro da cidade está melhor ou pior? Pior. E agora, enfrentando aí uma polêmica, tomara que eles saibam dialogar para poder sair dela. Então, tem muita coisa. Transporte coletivo está melhor ou pior? Pior. Os corredores de tráfego da cidade estão melhores ou piores? Piores. Os distritos, andam em todos. Inclusive, no fim do ano, fizemos uma caminhada em todos os distritos, chamando Ouvido Feira. Ouvindo, passando lá, chegava no domingo, ficava de 9 até 1h da tarde, ouvindo todo mundo, depois a gente se manifestava e caminhava o que estava ao nosso alcance. Nesses outros distritos, posso te garantir que está tudo muito pior. Então, há um desgaste grande deles e a perspectiva é que haja uma mudança na cidade. Esse sentimento de mudança é muito presente e a gente tem um trabalho acumulado de muitos anos, como deputado estadual, como deputado federal, como vereador, e sempre aqui com o PT, que não tinha os times do PT, o time do PT, tanto de federal como estadual, é responsável pelos maiores investimentos de toda a história da nossa cidade. São 5,6 bilhões de investimentos na cidade. Vai de saneamento, que chegamos a investir mais de 550 milhões já de saneamento na cidade, para as bacias do Subaé e do Jacuípe, tiramos a cidade de 28% de cobertura, também aproximadamente 75%, caminhando para fazer mais. Nós temos aí investimentos importantes, grandes avenidas da cidade foram construídas pelos governos do PT, a Ayrton Senna, a Norte Cerqueira, inclusive a Ayrton Senna, o município conseguiu de última hora um recurso para fazer o calçamento, mas a gente do Estado, junto com o governo federal da época de Dilma, fomos responsáveis aí por esse investimento importante da cidade. São 52 mil casas do Minha Casa Minha Vida que chegaram para a cidade, 26 mil para as pessoas mais carentes, 26 mil para faixa 2 em diante, e outros tantos investimentos, como, por exemplo, o fornecimento de água, que a gente fez uma revolução, principalmente nos distritos. Temos muita coisa feita na saúde. Na saúde, agora, recentemente, entregamos o Hospital Cleston 2. Temos o maior núcleo de saúde do Nordeste em Feira de Santana, talvez do interior do Brasil, um dos maiores, se não o maior. E ainda vem aí mais novos investimentos, com ampliação do Cleston, aí mais 150 leitos, do Hospital Cleston. E nós estamos com o pé no chão, seguros de que temos trabalho prestado e temos também o que oferecer para a população. E esse é o nosso trabalho agora nesse processo eleitoral. Apresentar uma proposição, temos uma caminhada, talvez por essa caminhada que nesse momento as pessoas começam a enxergar na nossa candidatura, uma candidatura mais serena e com mais responsabilidade, até como você no começo perguntou a idade, né? A idade também ajuda. E a gente conseguiu também fazer uma articulação boa, Pablo. São 5 partidos, o PP, o PCdoB, o Avante, o PDT e o PT. O nosso vice é um empresário muito conceituado na cidade, é o Roque Santos, ex-presidente da ASDAB, né, que é uma entidade muito respeitada em todo o Brasil e na Bahia, a Associação dos Atacadistas da Bahia. Então, a gente quer dialogar com todo mundo. A parte social está no nosso DNA, a parte empresarial, a gente tem com certeza que com o Roque a gente também consegue mais diálogo com esse setor, e eu acho que aí a gente tem que trabalhar
para fazer uma unidade na cidade e tirar ela das dificuldades tantas que ela vem vivendo. Deputado federal e candidato à Prefeitura de Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia, Princesinha do Sertão. O senhor mencionou, Zé Neto, agora o período em que a Prefeitura de Feira de Santana, a administração municipal de Feira, tem sido dominado pela articulação, pelo bloco liderado aí pelos democratas com o ex-prefeito José Ronaldo, se alternando em algumas gestões com aliados. A gente percebe, achei curioso, a gente percebe que o senhor é um homem de um partido só. Desde que eu vejo aqui, desde 1989, o senhor está no PT. E o senhor, então, seria a pessoa indicada para eu fazer essa pergunta. O PT já tentou algumas vezes quebrar essa hegemonia desse grupo político em Feira de Santana e não conseguiu. Isso seria porque Feira de Santana não simpatiza muito com o PT ou seria porque as pessoas, os candidatos colocados pelo PT e aliados aí, não caíram no gosto popular? Qual a sua análise? Olha, tem muitos fatores. Agora, eu te digo que um amigo meu essa semana me disse que eu sou o melhor cabo eleitoral que tem para alguém enfrentar. Porque no passado, as grandes políticas públicas aqui da cidade foram trazidas por nós. Você imaginar que Feira de Santana chegou a ter 53 mil bolsas família, agora está com 28. Mas tudo isso ia para onde? Para a prefeitura. Essa turma soube fazer, aliás, fez muita coisa do Brasil que mais teve auge em distribuição de Bolsa Família. Então, eles fizeram uma moeda eleitoral. Felizmente, o fisiologismo tomou muito a cena na cidade. Na Casa da Vida, nós trouxemos 52 mil unidades. Pois bem, 26 mil para as pessoas de faixa 1, as mais carentes. Hoje, acha-se, isso é estudo feito até pela própria Caixa, que um terço disso chegou no destino que não é o destino que deveria chegar. Isso você vê no dia a dia. Muitas casas ainda fechadas, muitas unidades fechadas, algumas com Hilux na porta, com jet ski. Então, na hora da distribuição das casas, me parece que erraram um pouquinho na mão. Mais um problema para a gente refletir. E no mais, como eu te passei no começo, nós fizemos muitos grandes investimentos na cidade. E nós ajudamos muito o município. O prefeito soube capitanear muito esses investimentos e soube fazer a política que acabou dando certo em alguma coisa. Mas a gente enfrentou sempre as disputas todas, com o pé no chão, com tranquilidade, e Deus sabe o momento de cada coisa. Eu tive uma possibilidade clara, em 2008, de ser prefeito. Era o primeiro das pesquisas, e dentro do meu partido, a gente fez na época tinha uma escolha que foi feita pelos filiados, tivemos alguns problemas nessas escolhas, e o escolhido foi Sérgio Carneiro. Eu agradeço a Deus, porque em 2008 eu não tinha ainda o preparo, nem ainda o pé no chão, como eu tenho hoje, depois de ter vivido experiências importantes, como eu vivi. Fui presidente de Comissão de Justiça há 4 anos, fui líder de governo por 8 anos, 8 anos líder do governo, e isso deu, sem nenhuma dúvida, uma condição da gente poder ter hoje muito mais percepção das dificuldades, do enfrentamento das dificuldades, do que no passado. Então, para mim, está no momento certo esse processo político. O acúmulo que a gente conseguiu nesses anos todos foi muito importante para dar a gente mais serenidade e maturidade para fazer a política. Eu acho que a gente vai enfrentar mas talvez no meu melhor momento do ponto de vista pessoal e político. Estamos com o deputado federal Zé Neto e candidato à Prefeitura de Feira de Santana. Até o momento, nas principais pesquisas, ele tem aparecido na liderança da preferência do eleitorado em Feira de Santana. Tivemos algum problema, já temos aqui 15 minutos de entrevista, tivemos algum problema de conexão. Agora voltamos com o deputado federal Zé Neto, em áudio e vida. O senhor pode concluir, que eu já tenho pergunta engatilhada para o senhor. Eu não ouvi direito, Pablo. Fugiu aqui o som.
Tivemos esse problema de conexão Fugiu o e som, já Paulo. estamos organizando aqui a conversa com o deputado federal Zé Neto. Ele estava falando que foi líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia durante 8 anos. Acompanhamos o mandato do deputado Zé Neto, defendendo as questões do governo, principalmente do governador Jacques Wagner e, mais recentemente, do governador Rui Costa, do PT. Agora, com o deputado Zé Neto, eu quero passar a pergunta de Matheus Carvalho, gerente de jornalismo da Aratu, comentarista de política. Ele tem uma pergunta, deputado, que é justamente sobre a pesquisa e sobre impressões a respeito do prefeito atual, o senhor Colbert Martins. Vamos colocar Matheus Carvalho para falar com Zé Neto agora. Candidato Zé Neto, muito obrigado pela presença aqui no Linha de Frente. Recentemente, o atual prefeito Colbert Martins, candidato à reeleição, disse em entrevista que o senhor estava se precipitando ao se autodeclarar favorito à eleição para prefeito de Feira de Santana. As pesquisas mais recentes mostram que o senhor está na frente. Ainda assim, Colbert Martins chegou a declarar que sua candidatura estava muito mais para uma candidatura de Grêmio Estudantil do que para a Prefeitura de Feira de Santana. Como o senhor responde ao atual prefeito? Muito obrigado. A pergunta aí de Matheus Carvalho. Conseguiu ouvir, deputado, a pergunta de Matheus? Fugiu aqui agora, Pablo. Está fugindo. Não consegui ouvir direito. Tá fugindo a conexão. Então Deixa eu vamos ver fazer aqui, o seguinte. mais uma vez aqui, em feira está chovendo. Aqui, ó, E aí eu... 16 minutos de entrevista. Vamos reiniciar a entrevista com a ajuda de Cris Almeida e de Everton do Vale. E quando a gente voltar, vamos ter mais 24, 25 minutos de entrevista com boa qualidade para que o deputado Zé Neto possa explicar aos eleitores de Feira de Santana as propostas dele, caso venha a ser eleito prefeito desse importante município. A gente volta daqui a pouco. Agora sim, já com excelente qualidade de áudio e vídeo, para podermos conversar e ouvir bem o deputado federal e candidato a prefeito de Feira de Santana, Zé Neto, do PT. Já estamos lá com o Zé Neto? Pronto, agora sim, tudo ok com o deputado Zé Neto. Eu tinha chamado a pergunta do comentarista de política, jornalista, Matheus Carvalho. Ele vai falar sobre pesquisa e sobre a impressão do prefeito atual de Feira, Colbert Martins. É com você, Matheus. Candidato Zé Neto, muito obrigado pela presença aqui no Linha de Frente. Recentemente, o atual prefeito Colbert Martins, candidato à reeleição, disse em entrevista que o senhor estava se precipitando ao se autodeclarar favorito a eleição para prefeito de Feira de Santana. As pesquisas mais recentes mostram que o senhor está na frente. Ainda assim, Colbert Martins chegou a declarar que sua candidatura estava muito mais para uma candidatura de Grêmio Estudantil do que para a Prefeitura de Feira de Santana. Como o senhor responde ao atual prefeito? Muito obrigado. Primeiro, um abraço, Matheus. Satisfação falar contigo. E depois, o seguinte, gente, primeiro que eu nunca disse que eu sou favorito em nenhum momento, ao contrário. O que eu disse, vou repetir, é que há um sentimento de mudança na cidade e se não for eu, aí vai ser alguém que vai mudar alguma coisa, porque como está, ninguém aguenta. Ninguém aguenta, como diz o povo. Ou não aguenta. E essa história de de Grêmio Estudantil, eu até gostei. Eu queria que ele falasse isso mais vezes, que me aproxima mais da juventude. Eu acho isso bom. Eu queria ter os cabelos pretos e a idade ainda bem novinho aí para estar fazendo, porque eu fiz muito movimento estudantil, eu fui da UFBA. E lá, Pablo, eu fui presidente do diretor acadêmico da Faculdade de Direito, fui orador de minha turma. No DCE, inclusive, no DCE, a gente fez muito trabalho lá no DCE. Eu e Robson, nós
que é o deputado estadual Robson Almeida, nós nos conhecemos lá naquela época. Eu, Pelegrino, Alice Portugal, Lídice da Mata, Robson Almeida, Rafael, Javier Alfaia, Rafael, Jorge Sola, Nelson Pelegrino, essa turma toda, a gente viveu ao mesmo tempo no movimento estudantil na UFPA. Olívia, Bira, Alice, tanta gente. Então, para mim é um orgulho eu dizer que eu estou pensando que estou numa disputa de movimento estudantil. Acho que é porque eu falo muito de ideais, falo muito de sonho, falo muito de uma cidade que tenha mais esperança, que tenha mais vontade de ver as coisas acontecer. Talvez seja isso que tenha feito com que ele tenha feito essa colocação. Mas quem sou eu, meu Deus? Estou muito longe de achar que sou dono da verdade, principalmente no momento de disputa eleitoral, onde nós temos vários candidatos. Quem será o melhor? Agora, eu tenho na minha cabeça, e é uma opinião que eu tenho formada, que vai ter uma mudança na cidade e que eles estão, cada momento, mais complicados. Estão aí desesperados, fazendo obras. Agora mesmo vi aqui um bocado de edital, um bocado de coisa, tudo em cima da hora, aquele chamado pacote eleitoreiro. Só que a população já está vacinada. Eu acho que eles vão ter um resultado muito ruim na cidade. Isso eu acho, vou continuar dizendo. No mais, eu não tenho muito o que responder, não, porque a conversa é meio desconectada. Mas vamos lá, vamos continuar nossa entrevista. Mais importante. O senhor começou a entrevista fazendo um alerta a respeito de Covid, mostrando o uso de máscara. E nesse exato momento, nessa semana, eu tenho informação de que houve a inauguração de um shopping popular aí em Feira de Santana, que terminou sendo alvo de algum tipo de polêmica. Será que seria o momento certo de inaugurar o shopping popular que atende a essa grande massa de comerciantes, de pequenos empresários em feira? Qual a opinião do senhor Zé Neto, como deputado, como candidato, líder nas pesquisas? Se fosse o senhor prefeito, essa inauguração seria autorizada nesse momento? Olha, o mote dessa construção que fizeram, chamado Shopping Popular, é reestruturação do centro. E se eu fosse prefeito, com certeza não estava como está. Está muito bagunçado, eles favelizaram o centro, e eles próprios, porque foi quem autorizou. Você vai lá no centro, todo mundo diz, me deram espaço, alvará e autorização para botar energia pela Coelba. Eles deram aí aos barraqueiros, os camelôs ambulantes. E ao redor desses camelôs ambulantes que tem essas autorizações todas, claro que nasceu um amontoado de situações que nem os camelôs são a favor. Agora, o que eu acho que tem que ter é o seguinte, construíram um shopping popular onde tem 60 milhões de recursos públicos, mais ou menos um pouco mais de 40 milhões de um terreno, no lugar nobre da cidade, no centro de abastecimento. E daí liberaram mais 19 milhões pela Câmara Municipal de recursos do município para essa empresa, uma PPP. Claro que a obrigação deles é entregar à população, e principalmente os ambulantes e comerciantes, um equipamento que possa acomodar os ambulantes que não estão contra descer. Eu não vi nenhum ambulante contra descer. É que os ambulantes reclamam que o que foi acordado, combinado, não foi cumprido. Ou seja, eles tinham combinado que iam dar o ponto de saída do ambulante. Eles combinaram, não estou aqui nem caindo no mérito de nada. E aí, esse ponto não ficou assegurado. Combinaram um preço fino, o povo chama aqui, né? Um preço fininho, que dê para quem tem guia xoxa, como o povo fala, guia pequeno, ou seja, que ganha pouco com o seu negócio, que é a grande maioria, possa pagar. Eles também apresentaram um preço que o pessoal, isso eu estou dizendo pelo que a gente tem acompanhado pela imprensa e pela própria conversa que a gente tem visto nas rádios e no dia a dia das mídias. E estão dizendo que o preço não é o adequado. Enfim, acabou que gerou essa polêmica. O que eu espero é que o município tenha bom senso, enxergue que é um momento de pandemia, e esse momento de pandemia, Pablo, nos faz ter mais sensibilidade em tudo. Inclusive, é um processo que a gente tem que ter paciência para conduzir, e eu espero que prevaleça o diálogo. Todos querem um centro da cidade melhor. Todos querem. Eu lhe digo que se eu fosse prefeito, não estaria como está. Agora, tudo isso tem que ter humanidade, uma organização tranquila, um debate franco, e um debate onde quem está na ponta
que são os verdadeiros protagonistas, que é a população, ambulantes, comerciantes, possam ver tudo acontecer com transparência e com cumprimento do que foi acordado. Tomara que eles acertem no fato de construir aí um diálogo sereno e responsável para que a gente não veja aí mais situações difíceis para a cidade. Feira de Santana, deputado Zé Neto e candidato a prefeito. Feira de Santana, o senhor sabe muito bem, sabe melhor do que eu, tem uma vocação histórica para o comércio. O comércio em Feira de Santana é muito conhecido em todo o Nordeste e tem um grande peso na economia do município. De que forma o senhor, sendo prefeito, pode ajudar a desenvolvimento desse comércio, inclusive na formalização dos comerciantes informais que estão na cidade, que estão atuando na cidade já há muito tempo? Olha, nosso vice é um empresário muito bem sucedido e que agrega muito no sentido de que nós vamos construir na cidade um conselho econômico para ouvir os empresários, ouvir e fazer com que eles possam protagonizar também políticas que realmente garantam uma melhor performance do comércio, da indústria, do setor de serviços e também dos informais. Nós não podemos, numa cidade que nasceu das feiras livres, uma grande feira livre gerou Feira de Santana. Então, a informalidade é muito presente, 67% da população, da economia da gente está na informalidade. Dos serviços, dos ambulantes, dos feirantes, enfim, outras tantas situações. Eu era criança e me lembro de Noratinho, na pamonha, vendendo sua pamonha, um carrinho de mão, cantando de manhã para a cidade acordar. Então, tudo isso está muito intrínseco ligado à cultura da cidade. O que nós temos que ter é fazer com que isso não seja um problema, como está se tornando um problema, por quê? Porque não há disciplinamento, não há políticas próprias e não há um processo de montagem de condições que possam fazer com que esses informais possam evoluir com o processo de formalização. Eu fui o primeiro advogado da associação que gerou o Feiraguai. E, na época da negociação com o Feiraguai, eu fui para a Justiça para evitar que, no mês de dezembro, fossem tirados os camelôs que eram vendedores de mercadorias que vinham do Paraguai, para que a gente pudesse negociar e conseguir uma situação de organização para eles. E, naquele momento, eu me lembro, se eu não me lembro, a doutora Ideu Ais, que era a juíza, o doutor Sérgio Mendes era o promotor, isso tem muito tempo, nos anos 90, no começo dos anos 90. E houve o quê? A gente entrou com ação, acabou que sentou todo mundo numa mesa, o prefeito, na época de Alugô, que era o prefeito Zé Raimundo, combinou o seguinte, ó, então tudo bem, já está todo mundo comprou as coisas para o Natal, roda o Natal, janeiro, fevereiro a gente senta e vamos negociar. E aí negociamos e encontramos um espaço para o Feiraguai. O Feiraguai passou alguns momentos de dificuldade com aquela relação à estruturação do mesmo. Hoje é um dos maiores espaços comerciais da cidade, bem localizado, estruturado e com boa parte daqueles comerciantes já regularizados. Eu acho que o que a gente tem que ter é uma política de incremento da indústria, do comércio, e não desprezar esse processo de estruturação e organização do setor informal. Você está correto. Agora, tem que tratar isso como política pública e não como uma situação de medidas amontoadas, desconexas. Por exemplo, eles construíram um shopping popular no centro de abastecimento. Você vai chegar lá hoje, na frente do centro de abastecimento, tem um shopping popular. No fundo, ficou o centro de abastecimento, sem nenhuma reforma, passando uma dificuldade imensa, e lá que é o lugar de maior movimento econômico da cidade. Nem o shopping maior da cidade tem a movimentação econômica que tem no centro de abastecimento. Aí você chega lá e vê uma situação dificílima para esse espaço, que é um espaço que tem tudo a ver com a cultura da cidade, que tem tudo a ver com a existência econômica da cidade, que nós nascemos de uma feira livre. Aqui nós tínhamos pessoas que as boiadas paravam em feira, os tropeiros para descansar o gado, que aqui tinha muitas lagoas, na cidade com muitas lagoas, tanto que o primeiro nome de feira foi Santana dos Olhos d'Água, e depois dali criou-se uma feira, e daí veio o comércio, a troca, e aí, enfim. Então, essa cidade, ela tem, organicamente, ela tem intrínseco no seu comportamento comercial, necessidade de estarmos respeitando esse tipo de movimento econômico. Agora, evidentemente, temos que modernizar essas relações.
E o Roque, que é um nosso vice, ele está, eu digo todo dia, seu papel é chamar os empresários que nunca foram ouvidos na cidade para valer, sempre foram, eles escutavam, mas não ouviam, ou melhor, ouviam, mas não escutavam. Ou seja, os caras dialogavam, mas não saíam do lugar. Nunca foram protagonizadores de nenhum processo de modernização, de melhoria do perfil econômico, comercial e industrial da cidade. E, com certeza, eu acho que a gente tem que unir forças com o governo do Estado, buscar também apoio federal, chamar para uma mesa. A gente já tem um Conselho de Desenvolvimento Social na cidade, aprimorar esse Conselho de Desenvolvimento Social, criar o de Desenvolvimento Econômico, fazer com que tenhamos uma secretaria pujante de desenvolvimento econômico, inclusive estamos estudando aqui, através de um processo de escuta, a possibilidade de ter um fundo de desenvolvimento econômico para a cidade, e vamos trabalhar para que a gente possa fazer com que ela se modernize sem perder de vista as suas origens culturais e econômicas. Candidato Zé Neto, o senhor tem feito uma série de críticas à administração atual do prefeito Coubert Martins, e uma dessas críticas diz respeito à transparência. É o assunto da pergunta da jornalista Cris Almeida, que quer saber do senhor a respeito do tema. Cris, qual a sua pergunta para o deputado Zé Neto? Olá, deputado. Primeiro eu quero agradecer ao senhor por ter aceitado o convite aqui do Linha de Frente. Uma das críticas que o senhor tem feito à atual gestão em Feira de Santana é com relação à transparência, né? Segundo o senhor, falta transparência na gestão do Coubert. Eu quero saber o que faz o senhor pensar isso sobre o governo de Coubert e, principalmente, o que o senhor pretende fazer caso seja eleito, né? Para diminuir aí essa falta de transparência que o senhor critica da atual gestão. Olha, em verdade, não tem mesmo, não esqueça, não existe transparência nenhuma na cidade, é uma coisa absurda. Se vocês entrarem agora na página do município, vocês vão encontrar algumas informações, mas você não vai poder aprimorar essas informações, não vai poder ajustar essas informações, pesquisar mais sobre essas informações. Infelizmente, até com relação ao Covid-19, aí a coronavírus, o município recebeu algo em torno de 30 milhões ou mais agora, já está entrando mais recursos. Inclusive, lá tem 5 milhões de emenda parlamentar nossa, e não há transparência onde esses recursos foram gastos. Inclusive, tem uma ação judicial que exigiu que o município, até o dia 5, agora de setembro, fizesse com que essa transparência fosse melhorada em todos os seus aspectos. Eu estou até esperando aqui o acesso que nós solicitamos para saber como é que está essas respostas que foram dadas. No mais, é o dia a dia do que a gente enxerga na cidade. E sem contar que há uma sobrecarga grande de contratação e contratações totalmente desconexas. A gente chegou aqui no INEP, encontrou várias situações difíceis de serem explicadas, e a gente não tem mais informações. Por exemplo, está lá no INEP que no ano de 2017 tinham 16 mil pessoas contratadas pelo município para a educação, para cuidar de 51 mil estudantes. No outro ano, 2018, está como se tivesse 23 mil pessoas contratadas para cuidar de 51 mil estudantes. Então, transparência é uma situação difícil em Feira. Nós estamos discutindo lá no nosso PGP, que é o programa de governo da gente, né, participativo. Temos no agorafeira.com.br, inclusive uma plataforma dialogando sobre esse assunto, e a gente quer construir na cidade uma plataforma que facilite também lá na frente, não veja fácil, a gente não sabe ainda o título do que vai ser denominado esse espaço, onde você com o telefone celular pode acessar todas as informações, com gráficos, com linguagem moderna, e se você quiser aprimorar e aperfeiçoar as informações, você tê-las. Então, infelizmente, a gente vive em Feira de Santana muita nebulosidade com relação aos gastos. Isso não é reclamado só por mim, por toda a imprensa, todos têm reclamado, e a gente está sem ter essa situação mais clara. Inclusive, tem uma dificuldade grande e já existem algumas ações mais drásticas, como, por exemplo, o nosso município tem uma situação relacionada à cooperativa de saúde, que chegou a ter 10 pessoas presas, e numa situação nebulosa, tem ação federal, tem bloqueio de bens de algumas pessoas que estão envolvidas nesse processo. Tem um bocado de coisa acontecendo que precisamos ter mais transparência para saber realmente o que se passou
com o nosso município. Nosso caminho é dialogar com as pessoas, facilitar essas informações e dar, inclusive, aos conselhos de saúde, conselhos de educação, os conselhos da cidade, mais acesso a essas informações e também a poderem, com o município, construir caminhos que dê mais eficiência no gasto do município, que quando a gente fala de transparência, a gente fala de que lá na ponta, quando você não tem transparência, pode ter certeza que a eficiência do gasto vai estar bem distante do que é esperado pela população. Deputado Zé Neto, Feira de Santana tem uma característica pela quantidade de eleitores que a eleição é decidida em segundo turno, se nenhum dos candidatos tiver a maioria absoluta dos votos no primeiro turno. Até o momento, são 9 candidatos oficializados em Feira de Santana. Não se sabe se algum vai desistir ao longo do caminho. A pergunta para o senhor, que desponta aí como líder nas principais pesquisas. Num provável segundo turno, quem desses candidatos, o senhor já mencionou aqui, tem uma aliança com 5 partidos, quem desses candidatos o senhor não aceitaria o apoio num segundo turno, porque não tenha nenhuma aderência com a proposta do senhor? Olha, essa coisa da gente discutir nesse nível, do ponto de vista pessoal, me relaciono com todos eles. Ainda ontem eu encontrei no restaurante, a gente foi almoçar, encontrou o prefeito Colbert. Conversei com ele, não tenho nada de... Inclusive, eu andei muito na casa dele quando o pai dele era da esquerda, né? E eles cresceram na política no campo da esquerda, no campo progressista. Hoje ele está com o Bolsonaro, ele está com a extrema-direita, está com a direita da cidade. Não vamos nem falar direita e esquerda, vamos falar conservadores, do campo conservador da cidade. E o pai dele, eu me lembro, era adolescente e comecei no movimento estudantil secundarista e andava na casa de Chico Pinto. Chico Pinto era uma figura que eu tinha muito carinho, inclusive eu estive com o Chico Pinto no leito do hospital, perto da morte dele, conversamos muito, foi muito triste o falecimento de Pinto, e o Colbert eu conheci lá atrás, no campo da esquerda. Eu, quando fui vereador, ele era candidato a prefeito, no campo da esquerda, no campo progressista aqui da cidade. Então, não tem que estar criando situações pessoais com ninguém. Vamos fazer uma disputa ideológica, vamos aguardar aí o resultado do primeiro turno. No segundo turno, a gente vai conversar com quem estiver disposto a conversar e saber também o parâmetro, porque o parâmetro é muito mais de projeto, de programa governamental, do que de pessoas. O senhor falou a respeito de fake news, e a gente já tem denúncias em algumas cidades do interior da Bahia sobre a prática de fake news. Tem muita gente ganhando dinheiro para produzir, para disseminar fake news, para atacar, fazer ataques, inclusive pessoais, à honra de candidatos. Eu queria saber se em Feira de Santana está acontecendo isso. E se o senhor é vítima e se já identificou quem são os autores. Já identificamos alguns, temos 11 ações na apresentação penal, policial, estão andando, vão andar, eu vou até o fim, independente de política, as pessoas têm que se dar o respeito. Eu sou pai de família, eu tenho 2 filhas maravilhosas, tenho uma de 14 anos que está acompanhando as redes sociais. No dia da minha convenção, na nossa convenção, Pablo, na hora da fala da minha filha de 14 anos, sabe o que ela disse? Ela disse: meu pai, eu era criança em 2012, que em 2012 até ameaçado de morte eu fui. Foi uma loucura isso aqui. E ela viveu tudo aquilo, com 6 anos de idade, nem me lembrava, nem pensava que eu lembrasse disso. Ela está com 14 anos. Ela disse: pai, eu era criança e me lembro de 2012 como foi, a situação que foi, nem se falava em fake news. Agora vem aí outro grande enfrentamento que já começou, né? Estou vendo aqui. Eu queria te dizer, meu pai, que eu te amo, a gente te ama, a gente vai enfrentar junto qualquer dificuldade, e ganhando ou perdendo, você é um pai que eu amo demais, quero estar com você. Mas isso choca a gente, toca na gente, porque é claro que ela quer me dar força. Mas é claro que ela já está sofrendo no dia a dia. As invenções inventam tudo, Pablo, coisa absurda. Só que nós vamos pegar e vamos atrás. Não tem conversa. A gente tem um setor jurídico, eu sou advogado também. Eu não vou abrir mão de discutir, porque a política passa, gente. Mas as pessoas estão na vida. Amanhã, depois na política, eu vou continuar eu sou advogado, estou político, mas eu sou advogado. Tenho um mandato, mas eu sou advogado. Então, isso tem uma reputação para a gente combinar e preservar e defender.
Então, eu não vou, claro, nós não vamos trabalhar com fake news, mas vamos enfrentar. Vamos enfrentar. Inclusive, hoje eu pedi aqui as pesquisas que estão saindo, todas elas, eu vou pedir informações, todas têm que estar com tudo arquivado bonitinho. Vamos dar uma checada, porque senão também vira outro ambiente que acaba virando um oba-oba. Aí, de repente, fulano é ligado a cicrano, vai fazer a campanha de Beltrano e está fazendo pesquisa extra, e a gente fica assim. Porque uma coisa é quando você tem uma pesquisa de um jornal à tarde, de um órgão de imprensa com credibilidade, que passa essa pesquisa, e você vai. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado com a informação. Nós já sofremos no Brasil na última eleição, vimos o que foi que deu, inclusive tem muita gente que apoiou o vencedor da eleição e hoje está envergonhado e não sabe nem para onde é que vai, e o que está sustentando ele politicamente ainda são situações muito tênues, que eu acho que vão passar também, porque até mesmo essa situação do auxílio emergencial, todo mundo sabe que é o que está dando algum nutriente político a ele. Ele nem queria R$200, foi a oposição e o Congresso que impuseram lá os R$600 praticamente, e é o que está dando um pouco de condição dele surfar ainda do ponto de vista eleitoral, mas as pessoas que apoiaram, as de bom senso pelo menos, ou que pensavam que podia ter algum resultado positivo, já viram que não existe campanha eleitoral sem diálogo, sem debate, principalmente sem debate. E sem debate de conteúdo. E quem quer fake news, pode ter certeza, não quer conteúdo. Quem quer fake news não quer fazer com que você, eleitor, saiba o que está se passando. Ao contrário, tenta degradar, tenta criar uma situação, uma mentira contra o adversário e foge do debate, foge do argumento, que é o que deve fomentar esse processo democrático. É o debate, o argumento, quem tiver suas ideias que apresente, para a população saber quem é que está mais preparado, quem é que tem mais condição de poder resolver o dia a dia de suas famílias, o dia a dia de quem vai trabalhar, de quem vai estudar, de quem vai fazer cultura, de quem vai correr texto nas cidades. Falando em debate, quem sabe a gente promove aqui, na sede da Aratu, debate presencial com os candidatos a prefeito de Feira de Santana. Seria uma satisfação poder promover essa discussão ampla para o público, o eleitorado e a comunidade de Feira, que são tão queridos aqui pela capital. Deputado e advogado Zé Neto, como eu faço com todos, eu quero desejar boa sorte ao senhor e oferecer os 30 segundos finais da nossa conversa para o senhor tentar convencer o eleitorado de que é a melhor escolha para ser prefeito de Feira a partir de 1º de janeiro de 2021. O espaço é do senhor. Primeiro, te agradecer, participei de outros debates com você, lembra, né? No último eleição de deputado federal, dizer à população que nós estamos preparados para enfrentar o debate político, com argumento, com pé no chão, com serenidade, muita responsabilidade. Eu acho que escutar nesse momento também é muito importante e construir com a população um caminho melhor para a nossa cidade. Então, eu acho que isso está no nosso radar, está na nossa vontade. Escolhemos um vice, que é um vice comprometido com o setor empresarial da cidade. Temos uma história no nosso DNA de movimento social, de busca de defesa dos trabalhadores, dos mais humildes. Eu acho que dá para a gente combinar aí uma grande saída e uma grande melhora para a cidade. Vamos juntos, vamos ouvir, vamos construir e podem ter certeza, junto com o governador Rui Costa, junto com o senador Jacques Wagner, junto com o nosso vice-governador João Leão, junto com esse time que já mostrou competência na Bahia, no Brasil, e Feira de Santana agora pode governar e trazer o que precisa, que é a grande mudança para melhorar a vida das pessoas em Feira de Santana. Era isso. Vamos para a mudança, vamos para melhorar a cidade e vamos para agregar quem de fato quer dias melhores para o nosso povo. Zé Neto, candidato à Prefeitura de Feira de Santana pelo PT, advogado, deputado federal, ex-deputado estadual e vereador também na cidade de Feira de Santana. Muito obrigado pela participação. Essa é mais uma edição do Linha de Frente. Eu sou Pablo Reis, com os trabalhos técnicos de Everton do Vale, a produção de Cris Almeida. Estamos conversando com todos os candidatos à Prefeitura de Salvador, de Feira de Santana, de Lauro de Freitas e dos principais municípios da Bahia, para ajudar você, eleitor, a escolher bem quem vai definir o nosso futuro a partir de janeiro de 2021. Um abraço, até o próximo encontro.